Oi, eu sou Stephanie e esse é o podcast Com Alma, segunda temporada. Hoje eu tô aqui para conversar com você e comigo um pouco sobre a verdade que habita em mim. Eu faço parte de um grupo junto com algumas mulheres maravilhosas, uma delas, minha mentorada, lindeza, Cláudia, que por sinal foi através dela que eu cheguei nesse grupo. Mas eu também conheço a Liz, que é a dona desse grupo, vamos dizer assim, que é a idealizadora desse projeto, lindo por sinal. E porque a Liz, fiz uns folhetos para a Liz quando ainda movimentava mais a parte de impressão gráfica da minha empresa e que tá esperando que eu cuide de um outro lado para que isso aí volte a ser cuidado. Muito bem, a verdade que habita em mim, provavelmente você já vai ouvir Loki vir daqui pro meu colo pra gente fazer reiki logo depois dessa conversa com vocês aqui, mas isso está transbordante na minha alma agora. São 6:06 da manhã e eu preciso gravar esse podcast por agora mesmo, antes das minhas práticas por aqui. A verdade que habita em mim. A verdade que habita em mim já foi outra. Eu, como já compartilhei infinitas vezes desse lado aqui, no meu lugar de conversa com quem me escuta, eu já fui cristã, né? Já fui testemunha de Jeová por longos anos da minha vida. Eu venho de uma família com processos bem desafiadores, com pais que não tiveram o mesmo privilégio que eu de fazer terapia, né? E quando eu penso na verdade que habitava em mim há alguns anos atrás, eu sinto 2 dedinhos de vergonha, sabe? Porque a verdade que habitava em mim se achava superior a outras pessoas, porque o meu Deus Uno era maior que o Deus dos outros. E quando eu falo isso, eu acho até meio engraçado, assim. Como é que eu pensava isso, sabe? Ó, tem um gato indo ao toalete. Já volto aqui. Eu tô aqui esperando os gatos pararem de fazer um pouco de barulho, mas agora tem um gato bebendo água. Tem um outro que voltou a cavar lá na caixinha de areia. É a verdade que habita ao meu redor. Muito bom essa vida real, né? Mas tá tudo bem. Quando eu penso nessa minha verdade de anos atrás, eu como disse, me sinto 2 dedinhos envergonhada, porque como em algum momento do tempo da minha vida, eu achei que eu poderia ser maior que alguém ou melhor que alguém por causa da minha fé. Só que lá no fundo da minha alma, eu tinha certeza absoluta de que tinha algo mais aqui dentro, sabe? Só que eu não fui ensinada a ir para dentro de mim. Eu ia para dentro de mim, gente, fonte e voz da minha cabeça, sabe? Eu sempre gostei de estudar, mas não como todo mundo. Eu odiava ir para a escola, odiava aquele campo energético de crianças, com seus traumas, com suas dores. Dependendo de como a criança está sendo construída, ela pode ser muito perversa com os outros, com as outras crianças. E aquilo me perturbava. Eu acho que meu marido falou esses dias que eu não cheguei a ser criança, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu não cheguei a ser adolescente, porque eu também estava trabalhando e estava imersa na religião que eu fazia parte. Muita chuva, deuses, estão ouvindo? Tudo certo. Vida real, vida de verdade. Então, a verdade que habitava em mim nesse período era uma verdade mais desafiadora, vamos dizer assim, porque ela era uma verdade construída pelo meio que eu estava inserida, né? Só que eu vou dizer uma coisa para vocês que ontem compartilhei nesse grupo de mulheres lindas.
a minha verdade mais verdadeira, sabe? Aquela verdade do meu eu superior, vamos dizer assim. Ela contava os dias para fazer 18 anos e poder sair de casa e morar sozinha. E muitas vezes a minha mãe, putíssima por essa minha ideia, ela falava para mim que eu tinha nascido na família errada, que eu não era daquela família, que eu devia ter sido trocada na maternidade. Hoje eu entendo que era o jeito dela dizer para mim, por favor, não me deixa sozinha, sabe? E quando eu penso nisso tudo, eu, eu vejo que a verdade que habita em mim, orgulhosamente, não no orgulho do ego, né, mas orgulhosamente foi construída pelo meu eu superior dentro de mim, gritando de que havia uma mensagem para que eu vivesse a minha verdade. A verdade que habita só na Stephanie, só na Friga, sabe? E como eu falei, eu sempre amei autoconhecimento, entender as questões da mente humana. Eu acho que não fiz psicologia, porque né, eu tinha que trabalhar com meu brinco, mas hoje a psicanálise, por exemplo, né, é um campo de estudo com muito amor para mim, e é também uma forma de que talvez eu traga isso para fora, sabe? Eu comecei a dar uma conversa terapêutica como um servir aqui na empresa e está sendo lindo, lindo de viver, ver essas pessoas transbordarem as suas almas, as suas essências, colocar-se para fora no mundo. E já ver processos de cura acontecendo que só são possíveis porque a verdade que habita em mim hoje. Ela é uma verdade construída com muita verdade, com muito amor e com muita entrega, sabe? Eu lembro quando eu era adolescente e eu trabalhava, né? E aí as pessoas queriam que eu fizesse, que eu fui designer gráfico a minha vida toda. Sou ainda, viu? Isso não sai nunca da gente. E eu queria entender as pessoas. Eu não queria só fazer um cartão. Faz um cartão para sei lá o quê. E eu falar ok, vou fazer. Faz um folheto para não sei o quê. Ah, então tem um sketch natural de ser seguido para pessoas que trabalham com isso, sabe? Eu não queria fazer isso, eu queria entender a empresa, o porquê que aquela pessoa estava empreendendo, sabe? Eu queria conversar com a pessoa, eu queria saber dela, porque eu precisava trazer ela para aquele design. E muitas pessoas nessa fase da minha vida, porque era a verdade que habitava nelas, me dizia que ninguém queria falar da vida, ninguém quer falar da vida, ninguém quer saber de nada disso. Ninguém quer conversar sobre isso, para de querer saber isso. E eu pensava, ai, um dia ainda vou ter uma empresa que eu vou poder fazer isso, sabe? Só que a verdade que habitava em mim naquela época ainda não estava pronta para ser a Friga que todo mundo conhece hoje e que o mundo vai conhecer ainda, sabe? E o mundo é um mundo de cada vez mesmo. Nesse ano, que eu não sei como é que foi seu 2023, mas o meu amor, eu vivi 10 anos em um só. Putz, se eu dissesse para Stephanie de fevereiro que ela estaria vivendo tudo isso que eu estou vivendo hoje, toda essa força interna, toda essa certeza, esse assentamento de verdade dentro de mim, eu diria que ela estava doida, sabe? Mas é bom a gente abrir uma lacuna aqui dessa conversa. Quando eu passei por um processo bem desafiador em fevereiro, muitas pessoas me disseram que aquele processo desafiador era porque eu era bruxa. E eu não sei se vocês sabem o que é uma bruxa, mas eu tenho plena certeza que a maior parte das pessoas não sabe o que é uma bruxa. E esse podcast nasceu exatamente por essa palavra. Eu sou uma bruxa. E eu acho que a verdade que habita em mim hoje, ela é um convite para que as pessoas compreendam que todos nós temos essa bruxaria dentro de nós. A bruxaria, ela é o começo da nossa forma de fé.
Foi na bruxaria que a gente aprendeu a bruxaria lá de trás, lá, blá, 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 lá atrás. A gente aprendeu a olhar o ciclo da Terra, como era esse ciclo. A gente começou, como seres humanos, a entender qual era o momento certo de plantar, qual era o certo de colher. Por que quando plantávamos numa certa lua, seja ela minguante, crescente, por que parecia que as coisas não cresciam? E aí os povos lá de trás, que não tinham acesso à internet, eles começaram a sentir a vida. E é isso que a bruxaria me convida todo dia. E uma das coisas mais lindas que a bruxaria me ensina diariamente é que eu preciso estar mais potente no meu autoconhecimento para que quando alguém me criticar por ser bruxa, eu conseguir com toda a alma, com toda a calma do meu ser, explicar para ela ensinar para ela que bruxaria era do demônio, mas a gente nem acredita no diabo. A gente não cultua o diabo na bruxaria. O diabo na bruxaria somos nós, principalmente. E que provavelmente ele, naquele momento, está sendo o diabo. Que está me atazanando meu juízo, querendo me impedir de seguir a força da minha alma. E aí, quando eu penso nessa verdade que habita em mim hoje por causa da bruxaria, eu agradeço todos os dias pelo meu marido não ter me ouvido. Porque se ele tivesse escutado a Stephanie cristã, criticando ele, obrigando ele a jogar símbolos mágicos fora, meu Deus, minha Deus, eu fui essa pessoa. Quando eu dizia para ele que na minha casa não, e ele jogava tudo fora. Porque ele não queria extrapolar a verdade que habitava em mim naquele momento, e ele me respeitava. E ele queria a Stephanie. E talvez do jeito dele, ele esperava por essa libertação que hoje existe dentro de mim. Eu lamento muito pela verdade que já habitou dentro de mim. Mas eu honro muito toda a paciência que tiveram com a minha evolução, com o meu processo de construção do meu ser. E eu vou dizer para vocês uma outra coisa. A verdade que habita em mim hoje é capaz de escutar um cristão falar da própria fé e admirar. A verdade que habita em mim hoje é capaz de estudar sobre budismo, hinduísmo, shintoísmo, islamismo e até o cristianismo e saber que a verdade que habita em mim é uma soma de tudo isso. A bruxaria me salvou de ser uma pessoa intolerante. E eu sei que, como em qualquer religião, o ser humano é esquisito, né? A armadilha de si mesmo, como já diria Flara Ferro em uma das músicas dela. O ser humano vai seguir sendo esquisito, sabe? Mas eu escolho ser esquisita para alguns, mas jamais deixar que a verdade que habita em mim deixe de ser de verdade. Nunca mais. Eu silenciarei a minha voz para que o outro seja mais confortável. E eu vou abrir outro parêntese aqui para contar um caos para vocês que aconteceu anteontem. E agora a gata foi comer um pouquinho de ração, mas tá tudo bem. Anteontem eu recebi um pedido de orçamento para talvez atender uma pessoa. Só que a coisa principal que essa pessoa que me indicou, vamos dizer assim, me pediu, foi para não ser tão bruxa assim, sabe? Talvez a verdade que habita nessa pessoa não estava pronta para receber toda a potência da verdade que habita em mim como bruxa.
E uma pessoa muito querida, muito amada, me disse inclusive assim: mas Friga, são só palavras, sabe? Você pode ajustar a sua linguagem para que ele não se sinta afetado e a sua mensagem seja passada, para que o outro não se sinta assustado de você dizer que é bruxa. Você não precisa dizer que é. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês que naquele momento, bem catártica, eu disse: não concordo, porque a verdade que habita em mim, né, que é o tema desse podcast, ela é isso. E se o outro não está pronto para me receber de peito aberto pela verdade que habita em mim, o problema está nele, não em mim. Porque quando nós estamos em verdade em nós, a gente não quer converter ninguém. A gente não quer. Gente, isso é muito forte dentro de mim. Quando nós estamos de verdade no nosso ser, você que é xamânico, você não quer que as pessoas todas se tornem xamânicas e consagrem a ayahuasca e o rapé e não sei o quê. Você só deixa a verdade que tem em você transbordar. Quando você é magista, você não quer converter ninguém, né? Ou bruxo, enfim. Você não quer converter ninguém à magia. Porque você só permite que a verdade que habita em você flua para o mundo. Porque ela é a sua verdade, é a verdade que habita em você, sabe? Quando você quer mudar o outro, você quer ir lá e converter o outro. O cristianismo tem muito isso. É porque a verdade que habita em você não está sendo capaz de experienciar e admirar a verdade que habita no outro. O outro ser o outro não pode te afetar, mesmo que o outro seja um filho da puta. A verdade que habita nele não pode te afetar, porque como Liz ensina nesse grupo mágico que eu falei no começo, o outro só está fazendo o papel dele. E se o que ele é te dói, é porque existe um espelho nele. E você está se vendo. Toda vez que... Tem uma frase maravilhosa da Luísa Helena Trajano, dona do Magazine Luiza, que ela diz que quem te irrita te domina. Se alguma coisa no teu redor te irrita, aquilo está te dominando. O meu marido, por exemplo, tem mania de cortar o pão em cima da prateleira ali do negócio da cozinha. Aquilo me irritava profundamente, porque eu gosto das coisas organizadas, cada coisa no seu lugar. E como nós temos 8 gatos, é bem desafiador deixar essa casa organizada, limpa. E ele podia colaborar um pouco mais. E aí, quando eu fui uma vez amorosa, a segunda vez mais rebelde, e na terceira vez eu compreendi que não ia adiantar a raiva, porque aquilo me dominava por uma coisa idiota. E aí eu comecei a, toda vez que eu via os farelos ali, eu mentalizava a minha conversa com ele como se eu estivesse conversando com o eu superior dele. E adivinha, meu povo? Ele parou de cortar o pão ali em cima. Porque aquilo já não dominava mais, aquilo já não me irritava mais, aquilo já não me projetava, sei lá, na bagunça que acontecia na casa da minha mãe e eu trabalhava ainda e tinha que limpar aquilo, talvez era isso que me projetava. Mas voltando aqui para aquela conversa sobre o pedido de orçamento, eu acho que quando aquilo chega para mim e eu penso, como assim, sabe? E eu compreendi inclusive o quanto isso foi de, como é que eu vou dizer, de aprendizado para mim, sabe? De reflexão mesmo, porque eu sou esse ser humano que corre para as profundezas do ser, assim, vamos investigar o porquê que isso foi incômodo. Adoro uma investigação dessa quando ainda estava num processo bem desafiador, né, de compreensão da minha criação, dos meus pais, de liberar perdão, de compreensão e blá blá blá, e da minha vida inteira, né?
quando isso ainda estava mais intenso, porque tinha muitas coisas para resolver, eu lembro que eu falava para minha psicóloga minha psicóloga de antes, que não é essa que está aqui agora, maravilhosa Maíra, já falei da Maíra por aqui, eu falava para ela que eu ia caindo em buracos no caminho, assim, como se cada problema que eu tinha que resolver era um buraco. E nos primeiros 2 ou 3 buracos foi bem desafiador cair nesse buraco existencial. E eu lembro de ficar perdida dentro de mim. E o meu marido falava para mim, tem certeza que terapia tá te fazendo bem? Porque você não para de chorar. E eu passava 3 dias assim, ó, em depressão profunda e levantava. E aí, porque estava chegando a outra sessão, né? E eu chorava, e eu falava, e eu reclamava, e eu ficava brava por ter vivido aquelas coisas, e aí aquilo ia digerindo dentro de mim. Então, todas as coisas que nesse tempo me tiram do sério, ou me jogam muito para dentro de mim para ver aquilo que são os espelhos que Liz fala, eu vou com toda a verdade da minha alma para compreender aquilo, eu busco feedback em volta, e se o feedback não faz sentido, eu volto para dentro de mim para buscar uma referência do porquê que o feedback não faz sentido, sabe? E eu faço isso enquanto estou existindo, né? Meu filho, antes eu parava tudo para que isso acontecesse. E uma das maiores lições que fica para mim é que quando eu bato o pé e digo, não, eu sou bruxa, não, eu vou falar assim que eu sou bruxa, não vou ajustar porra de linguagem nenhuma porque é isso aqui que eu sou. Ah, mas você não parece uma bruxa tradicional. Talvez seja isso que a humanidade precise ver, que você não precisa ser uma bruxa com um nariz gigante, um chapéu gigante e fazendo ha-ha-ha e mexendo num caldeirão com cabeças e, sabe? Isso não é ser bruxa. Pelo menos não uma bruxa moderna. E aí as pessoas também têm mania de depreciar, né? Ou ridicularizar quando uma mulher diz que é bruxa, só pelo fato de que foi construído na sua cabeça de que nós, bruxas, somos mulheres feias. Ou de que nós, bruxas, somos pessoas más. E mal sabem vocês que a bruxa é a mulher desperta, é a mulher dona do próprio corpo, da própria sexualidade, uma mulher que pode falar sobre sexo, sobre ervas, sobre a vida, sobre as dores da vida. É uma mulher que muitas vezes não dormiu bem à noite porque está trabalhando no espiritual para te ajudar a curar as dores do mundo. Uma bruxa, nesses tempos, é uma mulher extremamente sábia. É uma mulher que você pode sentar e conversar com ela, que ela sem julgamento, ela vai fazer magia enquanto olha nos seus olhos, porque ela vai limpar o seu campo áurico, para que você possa ver a verdade que habita em você. Uma bruxa é muito mais do que uma mulher com um pentagrama no pescoço, ou com uma casa cheia de altares e muitas velas acesas. Uma bruxa é uma mulher que entendeu a verdade que habita nela. E o maior desejo dessa bruxa que fala com vocês hoje é que os deuses usem muitas bruxas para despertar outras. Porque quanto mais bruxa no mundo, melhor. Quanto mais mulheres despertas dos seus poderes, menos mulheres agredidas pelos parceiros, menos mulheres agressivas com seus parceiros, mais filhos curados, mais pessoas equilibradas, porque esse é o poder da bruxa, esse é o poder da verdadeira magia que habita em nós. Que a verdade que habita em mim nesse dia possa despertar e seguir despertando a verdade que habita em você. Porque a verdade que habita em mim não está à venda. E a verdade que habita em mim é muito forte. E ela ainda vai para os 4 cantos do mundo. Mesmo que seja
conquistando e curando um mundo de cada vez e convidando esse mundo curado a curar muitos outros mundos, porque é assim que eu acredito que a gente muda o mundo. Se nós tivéssemos mais bruxas nesse momento fazendo as suas magias, despertando as magias dentro delas, a guerra não estaria acontecendo, porque aqueles homens teriam sido criados por bruxas e entenderiam, inclusive, o quanto os nossos irmãos são importantes, independente de quem sejam esses irmãos. Bruxas, levantem-se, queridas. A gente tem um trabalho de cura nesse mundo. E todas juntas, nós contamos umas com as outras. Que a verdade que habita em mim tenha sido capaz hoje de despertar a verdade que habita em você. E eu honro o privilégio da gente poder fazer tudo isso e esse despertar nesse tempo. Que sorte a nossa! Feliz encontro, bruxas! Vamos trabalhar? Até a próxima!